marchar para na direção de uma economia verde, seja lá o que verde significa, nós todos sabemos o que quer dizer, né? Mas não precisamos ficar em discussões semânticas se ela é verde ou se é azul, né? Na verdade, se nós queremos fazer modificações na maneira de produzir e na economia, nós temos que saber que, em primeiro lugar, existem as mudanças no campo empresarial. E na mudança empresarial existem alguns aspectos que eu queria salientar, porque eles são, às vezes, pedras de toque para saber se estamos avançando ou recuando. Em primeiro lugar, eu colocaria, né, não tem ordem, mas enfim, eu menciono a obsolescência programada. Existem muitos produtos que são produzidos para durarem com um prazo de validade que não é anunciado. E estamos cansados de ter que, cada 2, 3 anos, a trocar todos os nossos eletrônicos, porque, não só porque houve avanços tecnológicos, isso a pessoa acompanha ou não, mas porque eles deixam de funcionar e não há peças de reposição para poder fazer com que ele continue. Isto não só cria uma mentira dada quando não se anuncia qual é o prazo de validade, como, por outro lado, cria uma quantidade enorme de lixo, inclusive lixo eletrônico, sem sabermos o que fazer com ele. Existe, finalmente, ainda na parte das mudanças culturais, um paradoxo fiscal. A poluição aumenta o PIB. Eu estou falando de uma forma muito genérica, mas a verdade é que quando você polui, você tem que fazer máquinas que despoluam, ou produtos que despoluem, né? E isso significa uma produção, e entra no PIB de uma forma positiva. As cidades no mundo da globalização constituem uma espécie de arquipélago, né? Um arquipélago, no entanto, é um arquipélago de consumidores modernos, onde as pessoas que chegam a poder consumir falam uma com a outra, de Paris para São Paulo, para Los Angeles, para Moscou, a mesma linguagem do consumo, né? E, no entanto, como se trata de um arquipélago, portanto de ilhas de consumo moderno, nós temos que imaginar que em volta dessas ilhas existem pequenos ou grandes oceanos de quem não consegue ainda consumir. Tem dinheiro? Tem. O que falta é decisão política, que não é fácil de ser conseguida a nível mundial. Nós não temos águas limpas em toda a região metropolitana. Toda ela é esgoto. Toda ela é vulnerável e é perigosa do ponto de vista da saúde pública, né? E o que se investe, e mesmo o que se fala na questão do esgoto sanitário, do saneamento, é sempre uma coisa... nós não gostamos do assunto porque realmente não gostamos da matéria, né? Nós sabemos do que estamos falando, né? Então, nem nós, nem os discursos políticos realmente mencionam isto no nível em que isso deve ser denunciado e tratado. De que se nós inventássemos uma forma pela qual o esgoto doméstico fosse tratado in loco, o mundo todo teria uma economia gigantesca, que é o custo das redes de coleta e de tratamento de esgoto. Eu chamo a atenção, por pertinente, a uma decisão que Bill Gates tomou alguns meses atrás. Ele colocou 10 milhões à disposição de técnicos, cientistas e tecnólogos que criassem um banheiro novo. E é claro que por banheiro novo ele não está entendendo um melhor desenho das torneiras, né? Ele está dizendo como se consegue, através de um produto, através de uma coisa que implica em biologia e em tecnologia, né? Tratar o esgoto a fim de eliminar a necessidade das redes, que significa um grande custo das infraestruturas urbanas. Essa mobilização e essas dificuldades, às vezes, escamoteiam algo que eu considero um processo em andamento, que é o processo de mudança radical do sistema capitalista de produção. E a outra mudança igualmente radical é a constituição de um novo contrato social, como foi o contrato social depois da Revolução Francesa, um novo contrato social em que o Estado, o mercado, os produtores e a sociedade firmam, mesmo que seja simbolicamente, firmam um acordo sobre quem faz o quê. Nós estamos vivendo, neste século XXI, o processo dessas duas grandes mudanças. E muitas vezes não se percebe
quais são os movimentos em cada país dessas duas grandes mudanças, precisamente porque estamos dentro do processo, sem poder, do lado de fora, analisá-lo com mais facilidade e mais isenção. Nas cidades, no meu ponto de vista, que as coisas vão se decidir, né? Porque não só pelas riquezas acumuladas, pela população que está concentrada nas cidades, no Brasil são 85% da população está em cidades, mas quando a gente fala de floresta, de biomas, da água, é na cidade que se consomem esses produtos. Então, o que vai acontecer com as cidades é que vai mostrar o caminho que a gente vai percorrer. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente fala de uma nova cultura e novas prioridades, né? Fazer escolhas, né? Fazer novas escolhas na forma de viver, de consumir, de produzir, de se comportar. Então, se vocês olharem no site cidadessustentáveis.org.br ou Nossa São Paulo, vocês vão ver lá toda uma agenda do que significa uma cidade sustentável, uma agenda com 12 eixos, cada eixo desmembrado em vários itens. Então, é muito importante colocar na prática o que é uma cidade sustentável. E cada um dos itens lá é associado a um indicador, e nesse primeiro momento, a ideia é que os candidatos, partidos políticos, adotem essa agenda e se comprometam, caso eleitos, fazer um diagnóstico da cidade baseada no mínimo de 100 indicadores básicos e estabelecimento de metas a serem cumpridas até o final da gestão. O processo é sempre importante. O que é um processo sustentável? O processo sustentável é um processo que conta com a participação da sociedade, quando as decisões e os rumos sejam compartilhados com a sociedade, com aqueles que são impactados pelas políticas públicas. Então, a participação, né, da sociedade é fundamental. Se a sociedade não participar, se a sociedade não se interessar, dificilmente a gente vai atingir o desenvolvimento sustentável da cidade. Né? Conhecer os dados, os números da cidade de São Paulo. Maior cidade do país e mais rica cidade do país. Na mais rica cidade do país, um usuário do serviço de saúde público espera quase 3 meses para ser atendido por um médico. Na cidade mais rica do país, depois de ser atendido pelo médico, ele espera mais quase 4 meses para fazer os exames. Na cidade mais rica do país, ele pode esperar 7, 8, 9 meses para fazer outro tipo de operação mais complexa. Na cidade mais rica do país, quase metade dos distritos não tem uma biblioteca, um centro cultural, um museu, um teatro e um cinema. Na cidade mais rica do país. Não só no Brasil, mas no Brasil também e vários países do mundo, a maioria dos políticos, eu vou terminar com isso, estão a serviço de quem financia suas campanhas e não a serviço do interesse geral. Quem financia, muitas vezes, as campanhas não são organizações, empresas que estão promovendo o desenvolvimento sustentável. Isso explica por que várias medidas são tomadas exatamente no sentido contrário do desenvolvimento sustentável. Se a gente não entrar fundo nessa questão de financiamento de campanhas, e quem conhece um pouco de política sabe exatamente o que eu estou falando, muita pouca chance a gente vai ter de mudar a atual situação.